Boa tarde, galera. Hoje nós vamos iniciar trabalhando a nossa física como unidades e grandezas. Então nós vamos discorrer sobre os conceitos do uso de medidas e suas importâncias. E nós vamos estabelecer os principais sistemas de medida em física e suas respectivas unidades. Observe que nesse sistema de unidade de grandeza física, nós vamos tratar exclusivamente de medidas que a gente utiliza no dia a dia. O objetivo de nossa aula é também fazer uma avaliação diagnóstica, que é utilizar as unidades de medida vistas no ensino fundamental e médio. Isso vai ajudar muito na nossa aula de física. Nós vamos realizar cálculo envolvendo operações com números decimais e proporcionalidade que vocês já viram como base da matemática para o estudo da física. Vamos falar deste ilustre pensamento de Lord Kelvin, um conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente exigirá quando for possível medi-la. Só existirá quando se possível medi-la e expressar através de números. Na física, ela é uma ciência experimental. O físico realiza medições. Essas medições baseiam-se em padrões aceitos por todos nós e por todo mundo. Podemos também observar que através desse site aí do professor Anderson Corsé, nós podemos olhar os tipos de medições, né? Os tipos de grandezas, né? Quais são as grandezas dimensionais, adimensionais. Nós vamos ter coisas que nós vamos fazer medida, tem coisas que não dá para medir. São grandezas físicas que nós não podemos medir, por exemplo, amor, sentimento, dor. Mas se eu quero medir o tamanho de uma mesa, o tamanho de um carro, eu posso medir, são medidas dimensionais. E aí nós vamos observar alguns exemplos que a gente utiliza no dia a dia para envolver medidas, para fazer comparação com o valor definido com as grandezas que são apresentadas no dia a dia. Então nós podemos medir com uma régua, com uma trena, né? Com um paquímetro, né? E nós podemos medir tudo. E vamos fazer então um estudo comparativo. Esse estudo comparativo, nós vamos pegar alguns objetos e fazer medida. Por exemplo, nós podemos utilizar uma trena para medir uma mesa na sala de aula, né? E medir ela em metro, e depois o próprio corpo a gente pode medir em polegada. A gente sabe que no início das medições, a medida era feita pelo corpo, pé, polegada, a jarda, a braça, né? E depois, com a Revolução Francesa, isso foi mudando. Então nós podemos fazer ou exercitar essas medidas, né, de distância entre dois pontos. Podemos utilizar uma régua, uma trena, né, e aí a gente vai ver quanto uma cabe dentro da outra. Então nós podemos fazer essas comparações. E nós vamos olhar que falar de número não é suficiente, né, para se medir algum objeto, né? Nós precisamos incluir uma unidade. Então em física nós temos as unidades padrão. Então podemos medir uma mesa, por exemplo, e dizer assim, essa mesa tem 10 unidades. Mas também podemos dizer que essa mesa tem 10 metros, essa mesa tem 10 centímetros, uma mesa pequenininha para criança, bem pequena, né? Quase que um banquinho. Então vamos fazer um exercício revisando a matemática para utilizar essa aplicação em física. São unidades vistas no ensino médio fundamental. Então nós vamos ter aí alguns exercícios. Porém, para tratar sobre o sistema de unidade,
nós temos aí o sistema de unidade chamado internacional e o sistema de unidade chamado gaussiano, para poder fazer conversão do maior para o menor, do menor para o menor. Nós temos o sistema inglês, né, e nós temos o sistema de unidades brasileiras, né, que está muito bem próximo do sistema internacional. Então, vejamos que existem alguns livros que falam sobre esse sistema internacional. Então, a gente pode pegar, ver esse sistema, ver como se escreve e aí então poder trabalhar nesse sistema. O sistema internacional de unidades, nós temos as unidades ditas fundamentais e as unidades ditas derivadas. E nós temos as unidades que vão nos auxiliar, independente das fundamentais e derivadas. Então, como unidades fundamentais, foi sorteado, né, antes de 1960, o comprimento, que é o metro, o tempo, que é o segundo, e o quilograma, que é a massa. Por sua vez, nós temos aí balanças, nós temos aí dinamômetro, nós temos aí algo que vai medir o peso dos objetos, né? Nós temos aí algumas escalas, nós temos aí relógios, né, que medem essas grandezas físicas, né? Então, nós temos aí as unidades fundamentais. Então, antes de 1960, nós só tínhamos 3 grandezas para ser medida fundamentais, que era o comprimento, a massa e o tempo, cujo nome e os símbolos estão aqui, como vocês podem ver, de amarelo. Em 1960, mais de 100 desses países se reuniram e aí fizeram um congresso, e nesse congresso foi feita a revisão dessas grandezas. Então foram sorteadas mais 4 grandezas. Saiu quantidade de substância, que é o mol, saiu temperatura termodinâmica, que é o Kelvin, saiu corrente elétrica, o ampere, e intensidade luminosa, que é a delta. Então, o sistema, antigamente, era só comprimento, mas tempo era chamado de sistema de peso medido. Em 1960, ele foi acampado junto com as outras grandezas. As 4 grandezas estão aí de cor diferente. Passou a ser chamado de sistema internacional. Se cair numa prova perguntando quantas grandezas existem no sistema internacional, no mínimo 3, no máximo 7. Essas grandezas são ditas fundamentais, tá? Se eu pegar o metro e dividir pelo tempo, aí eu tenho velocidade, então essa grandeza já é derivada. Eu tenho diversas grandezas derivadas, mas as grandezas fundamentais só essas que aí estão. As grandezas da matemática são grandezas que vão complementar o nosso estudo, são grandezas que vão dar outro ordenamento, outra fase para a gente acoplar essas grandezas fundamentais. São grandezas complementares. Aí nós temos a foto de Frederick Gauss, que vocês estão vendo aí em cima. O sistema gaussiano ele permite transformar do comprimento de metro para centímetro, o tempo em segundo, sempre segundo, e a massa, que é quilograma, transformar em grama, né? Porém, o sistema inglês, ele ainda utiliza, muitas das vezes, a medição do corpo humano. E aí nós temos o comprimento medido em pés, o tempo em segundo e a força em libra. Mas nós podemos fazer essas conversões. Todas as medidas de grandeza físicas, elas são constituídas de um número e uma unidade. Enquanto tais grandezas são somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas em uma equação algébrica, as unidades são tratadas como qualquer outra grandeza algébrica. E aí nós podemos transformar, neste exemplo que aí está, converter, né, ou transformar uma milha, que é igual a 161 km. Então, nós podemos transformar uma milha em, podemos dizer assim, em quantas outras
unidade nós queremos. Mas agora nós estamos trabalhando com essas duas grandezas, transformar a milha em quilômetro ou quilômetro em milha. Então, nós temos aí o objetivo de utilizar essas unidades envolvendo cálculos que vão ver operações decimais, correr a vírgula, você está na casa da dezena, da centena, da unidade, né? E aí vocês têm um livro para acompanhar essa nossa primeira aula. Muito obrigado.